Então, na realidade, quando eu vejo alguma coisa e tenho uma grande dificuldade, quando eu penso em desistir, eu tento lembrar o que me fez começar a ação. Então, assim, se eu quero desistir, por que eu comecei isso? Qual era o meu objetivo de fazer isso? Legal. E aí você tenta dar continuidade. Aqui, se for ver, tem tudo que é na minha vida está dedicado aqui, financeiramente, emocionalmente, o lugar onde eu mais fico. Então, assim, você tem algumas vulnerabilidades também que aqui que te geram no redor. Você corre riscos, né? É sempre. Aliás, acordou de manhã, você está no risco, pode morrer. Olá, amigos do programa Heróis de Propósito na TV RVC. Hoje estamos gravando direto do Espaço Aloha, um espaço criado aqui pelo meu amigo Felipe Rassi. Cara, satisfação imensa reencontrá-lo nessa jornada, né? A gente se serviu junto no Exército nos primeiros anos ali de carreira. Exato. E hoje onde tudo começou e hoje nos encontramos aqui em São José com esse espaço. Felipe, conta pra galera o que é o Espaço Aloha. Muito prazer a todos aí. É uma grande honra estar aqui junto com o Takei aí. A gente, como ele falou, a gente tem uma jornada, a gente se conheceu lá pequenininho com sonhos e a gente conseguiu realizar algumas coisas aí, estamos aí. A minha ideia do Aloha, a nossa empresa, na verdade, é que a gente tenta trabalhar, a gente tenta buscar o que é o melhor para cada tipo de pessoa. Então a gente eu sou formado em educação física e eu vi que as pessoas querem muitas coisas, têm muitos desejos, só que o físico dela acaba atrapalhando. De repente é uma viagem, é um filho, uma série de coisas. Eu quero estar fazendo alguma coisa, porém fisicamente eu acabo tendo dor, eu acabo tendo alguma dificuldade. Então eu fui estudar de qual a melhor forma de a gente mexer com o nosso corpo, com a nossa armadura, com o nosso ser. Então como eu consigo fazer como esse veículo, podemos dizer assim, ter o melhor aproveitamento dele específico para cada tipo de pessoa. Então a nossa ideia é tentar entrar, ajudar as pessoas a encontrar e saberem o que eles são capazes de fazer fisicamente, emocionalmente e juntar o propósito de vida dessa pessoa, de alguma forma auxiliar eles, desde ser para ser pai, né, para ter um filho, alguma coisa aí, que existe algumas coisas que a gente pode estar auxiliando para ter uma melhor qualidade, no caso do Takei, a esposa dele, não foi ele, né? Eu estava fazendo um comentário aqui porque a minha esposa, durante o período de gravidez, meu filho nasceu há alguns meses atrás, ela fez o acompanhamento com o Rassi, né, durante a gravidez como um todo, e foi incrível, assim, o parto foi maravilhoso, a recuperação foi ótima, porque estava fisicamente bem condicionado, bem preparada para isso, né, o próprio pós-cirúrgico, mesmo tendo sido uma cesárea, foi perfeito, e a diferença que faz um treinamento como esse, né? Exato. Agora, para o pessoal que não conhece muitas diferenças, qual a diferença entre um treinamento funcional, que é a grande especialidade aqui do Aloha, para os treinamentos em gerais que a gente vai encontrar em academias por aí? Show, sensacional. O treinamento funcional, como o próprio nome já diz, é aquilo que funciona para cada tipo de pessoa. Então eu posso começar a trabalhar desde um bebê, que ele precisa sentar, ele precisa engatinhar, ele precisa andar uma série de coisas, até um atleta de alto rendimento. Porque ele vai pegar a funcionalidade daquilo e vai aplicar. Como surgiu o treinamento funcional? O treinamento funcional surgiu justamente com o atleta de alto rendimento. Por quê? Os atletas se machucavam muito, porque eles visam performance, trabalhando sempre acima de 100%. O atleta de alto rendimento, ele tem um valor agregado sobre ele muito grande. Vamos pensar aí no Neymar hoje, que é um grande atleta aí e que ganha seus milhões. Se ele se machuca, é um grande problema financeiro para o time, uma série de coisas. Para um monte de gente, né? Para o patrocinador, tem muita gente dependendo desse menino também. Exato, então ninguém quer ver ele se machucar. Então ele começou a fazer um trabalho para ganho de força, um trabalho mais convencional no caso da musculação. Ele trabalhava especificamente alguns grupos musculares. Ele realmente desenvolveu mais massa muscular naquela região de quadríceps, uma série de coisas, porém ele ficou mais lento. Então o que aconteceu? Ele começou a perder performance, porque ele ficou mais pesado e ficou mais lento. Então ele falou assim, putz, eu prefiro me machucar e ser o primeiro do que não me machucar e ser o segundo ou o terceiro, eu quero ser o melhor. Então eles pararam de fazer o trabalho convencional. E eles falaram assim, o que eu posso fazer para prevenir lesões e melhorar a minha performance? Por isso que surgiu o treinamento funcional, aquilo que funciona para um tenista, que funciona para um maratonista, para um jogador de futebol, whatever. Que funciona para aquele tipo de esporte. Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Eu não tenho só atletas, eu tenho pessoas no dia a dia que querem melhorar. Então assim, de repente eu pego uma senhorinha, ela consegue levantar do chão, que é uma coisa extremamente simples para alguns, mas extremamente complexo para alguns. Eu estava conversando com até uma aluna aqui, eu falei assim, Deus me livre, acontece, se você cair na rua, como você levanta do chão? Ah, eu não levanto.
eu preciso achar alguém. Então você imagina uma situação que você está na rua, você não consegue se nem levantar no chão, porque você não consegue. E até para curtir a vida, por exemplo, a minha sogra que virou avó agora, consegue pegar o netinho para brincar com ele no chão, né? E isso, às vezes, para a pessoa gera um certo trauma. Você deu um exemplo sensacional. Porque eu preciso agachar, eu tenho que ter uma postura. Como é a minha postura? Como eu uso a minha armadura para esse favor? O movimento pode ser simples ou extremamente complexo. Então, como que eu estou usando o meu corpo para brincar com uma criança no chão, para pegar no colo, porque é um peso extra, né? Então, às vezes, o meu braço está forte, mas e meu eixo central, como é que está? Então, também funcional, a gente não treina músculo, a gente treina padrões de movimentos. Então, eu não vou treinar bíceps, vou treinar uma empurrada, uma puxada, uma agachada, um salto, uma série de coisas, onde eu posso aplicar isso no meu dia a dia. Então, de repente, no caso da sua sogra, o objetivo dela, acredito eu, que seja brincar com o neto. É um grande objetivo de vida dela, porque depois que você foi mãe, você quer ser avô. Então você tem a responsabilidade, mas deu problema, você dá para o pai. Então você vai curtir aquele momento. Só que se você não estiver bem fisicamente, às vezes você não consegue curtir o momento, porque ele vai começar a engatinhar, então você vai ter que estar curvado, você tem que andar junto com ele. A criança não para quieta, né? Então assim, você consegue ficar 10 minutos com o seu neto? Tem gente que consegue ficar 1 hora, tem gente que consegue 5 minutos, tem que dar para a mãe. Então existe um lado de frustração teu, porque você queria estar mais tempo, mas fisicamente você está impossibilitada por até nas tarefas mais simples do dia a dia, né? Exatamente. A gente vê isso, por exemplo, a atuação como professor, a gente não percebe, mas são 3, 4 horas de pé ali, né? Se movimentando e tal. Exato. E é importante ter um preparo como esse para não começar a se lesionar ao longo do tempo, né? Exatamente. O Aloha você abriu como espaço há quanto tempo aqui, Raci? A gente está aqui, vai completar 6 meses. Eu tinha um espaço em São Paulo, o Aloha começou em São Paulo, e aí eu mudei para São José, porque eu casei, minha esposa era daqui, e por questões pessoais eu gosto muito da cidade, então eu acabei preferindo trazer o Aloha para cá. A gente está nesse espaço, vai fazer 6 meses que a gente está começando aqui um novo Aloha aí, diferente, porque a cidade traz uma conotação que foi extremamente importante para mim também. Então a gente está fazendo algumas modificações na minha leitura também do que é o funcional, inclusive porque eu fui pai também, então assim, você acaba tendo algumas modificações. Muda a nossa visão de vida, né? Completamente. Inclusive fisicamente, você tinha algumas ideias que era muito mais adaptado para o estético do que realmente é necessário. Porque até a agressão do nosso corpo, às vezes a gente fica muito focado em alguma coisa, a gente começa a agredir nosso corpo, começa a fazer umas dietas meio malucas para ficar um pouco mais bonitinho, um pouco mais magrinho. Aí você pergunta qual é a necessidade disso? A necessidade às vezes é extremamente nula. Eu estou me agredindo para o estético ficar mais bonito. Incoerente, exatamente, era a palavra que eu estava querendo buscar. E com essa visão, né, do funcional, quais foram algumas transformações que você teve ao longo dessa jornada que foram marcantes para você? Falar isso aqui foram algumas pessoas que passaram pela sua história, seja São Paulo, aqui, até mesmo quando você está construindo esse espaço, que foram marcantes. Cara, tem algumas histórias que são até, para ser bem emocionante. Eu vou tomar um pouco critério de pai e filho, porque a gente tem tá nessa vibração. Sim. Uma vez eu tinha uma pessoa que me procurou, o sonho da vida dela era nadar com o filho dela. Só que ela morria de medo de água, ela tinha fobia de água. Aí eu falei assim, tudo bem, você tem água no teu prédio? Tem tua piscina aquecida, tudo certinho, só que eu não entro. Aí eu falei, legal, então vamos fazer um trabalho para ver se... Ele não queria nadar, ele não queria fazer uma maratona, ele queria entrar na água e curtir o filho dele na água. E o filho sabia nadar, porque a primeira coisa que ele fez foi colocar o filho na natação para não ter a mesma fobia que ele. Que legal. Então a gente começou um trabalho bem simples, entre aspas, né? Que era simples para as pessoas, mas é individualmente funcional. Se locomover na água, ele não queria nadar, ele queria se locomover e brincar com o filho. Cara, a gente ficou 1 ano e meio trabalhando, foram 1 ano e meio de trabalho, porque tinha toda a parte dele sem forçar, porque né, é o tempo da pessoa, a fobia dela não é minha, pra mim é uma coisa simples. Pra você ter uma ideia, ele tomava banho, ele não lavava o rosto, ele tinha que tirar o corpo fora para conseguir jogar água na cabeça. Ele não entrava embaixo do chuveiro pra você ver o tamanho da fobia, então só a cabeça entrava. Olha só. Ele não lavava o rosto de manhã. Sensação de afogamento, assim, né? Lavar o rosto, uma coisa extremamente banal, a gente nem pensa, você acorda de manhã, lava o rosto, né? E, enfim, e a gente conseguiu trabalhar. E aí ele pegou e falou assim, puta, deixa eu chorar, cara. Fê, eu vou parar. Eu falei, cara, mas por que, né? Tá tão legal. Ele falou assim, cara, eu fui numa viagem, eu fui no resort e eu nadei com meu filho, meu bicho tá concretizado, eu não preciso mais da água. E eu falei, cara, simples para alguns e para o outro era o sonho da vida dele. E ele cumpriu e ele parou. E eu, ok, tudo bem. Fiquei super grato por ter ajudado, né? Porque ele que conseguiu. Eu apenas auxiliei aquela pessoa. E dentro dessa, muitos outros. Porque todos nós temos alguns objetivos. Cara, a gente tem que ter objetivo de vida. Quem não tem objetivo de vida tem algo errado, já tem que parar para ir. Tá aí o tema do nosso programa, que é o Herói de Propósito. Que demais essa história, Raci. A gente vai acompanhar mais histórias que o Raci construiu junto com as pessoas, com os alunos, com os parceiros, na volta do nosso programa Herói de Propósito na rede RVC.
Estamos de volta com o programa Heróis de Propósito, gravando aqui no Aloha, em São José dos Campos, espaço do meu amigo aqui, Felipe Rassi. Rassi, emocionante demais o relato que você fez no primeiro bloco, né, sobre esse aluno que você ajudou a superar a fobia da água. A gente está aqui para justamente trabalhar a libertação das pessoas, né? Trazer liberdades, não é só falar tá livre, mas gerar capacidade para as pessoas aproveitarem essa liberdade, né? Na verdade a gente tem algumas coisas que a gente não compra, né? Então se a gente parar para ver, o nosso corpo, nossa mente, você fisicamente não tem preço. Então assim, se eu começar a ter problemas, não tenho como comprar um novo joelho, uma nova quadríceps, uma pedidão. Eu sou milionário, sou nada contra, veja bem, mas sou obeso. Eu não tenho como querer fazer uma viagem, sei lá, quero fazer um mochilão pela Europa fisicamente, em teoria, tá? Em teoria eu não vou conseguir por causa do meu sobrepeso. Eu não tenho como falar assim, vou dar 1 milhão num corpo legal para fazer essa viagem, depois eu volto a ser obeso. Enfim, se a pessoa, não estou julgando quem é obeso ou não, veja bem. Mas pode se tornar um limitador em que a pessoa não aproveita plenamente aquilo. Exato, não consegue chegar onde ela quer. Então assim, na realidade você tem que ter uma estrutura legal para acompanhar aquilo que você quer. Então assim, não um limitante. Então o corpo tem que ser algo que me auxilia a fazer as coisas e não me atrapalhe. Boa. E como é que você chegou até aqui? A gente fez o CPUR juntos e aí nossos caminhos se separaram, né? Exato. Eu vim aqui para a aviação do Exército, em Taubaté, e você continuou lá por Sampa, estudando Educação Física. Entre as várias atuações de Educação Física, como é que foi sendo construído o seu caminho para chegar até o Aloha? Legal. Na verdade foi uma coisa bem peculiar. A gente tinha um sonho familiar, a Aloha é uma empresa familiar, e antes de eu fazer Educação Física, eu tinha por volta de uns 14, 15 anos. Minha mãe ela é psicóloga, e meu pai ele é um administrador de empresa, ele tinha uma empresa, e a gente estava saindo de uma acupunturista, que eu fui fazer uma acupuntura com uma médica da família, muito legal em si. Aí eu falei, mãe, que coisa legal, eu queria um dia ter um spa, mas um spa diferente, onde as pessoas pudessem se cuidar desta forma, então assim, que ela se sentisse bem, e não fosse para emagrecimento, fosse um spa para a pessoa se cuidar. Ela, que legal filho, proposta legal, mas eu tinha meus 14 anos, aquilo se perdeu. Eu dei andamento na minha vida, aí fui fazer o Exército, que para mim foi um grande difusor de água, onde aprendi inúmeras coisas, foi muito importante para mim. E aí eu saí do Exército já focado, né? Você cria foco, você sabe o objetivo, você sabe como cumprir, você tem as suas metas. Fui trabalhar, terminei a faculdade, junto na faculdade eu fui trabalhar numa grande empresa em São Paulo, fui trabalhar na Runner, que na época era a maior que tinha na parte de fitness. Sim, muito grande. E aí assim que eu me formei, me chamaram para fazer parte de um programa que chamava Jovens Líderes, onde você ia coordenar as unidades, e a gente auxiliei ali algumas coisas, fiz parte desse programa, foi muito legal, era o mais novo que fazia. E eu fiz uma programação para mim, então assim, até 30 anos eu quero isso. E ok, quando eu fiz 22 eu cumpri. Aí agora, né? Eu falei, uau! E aí me deu um choque, porque daí eu entendi que o objetivo não é cumprir, é o caminho que se faz, né? Só que você também não quer largar a mão, porque né, você estava cumprindo tudo que eu queria financeiramente, enfim, estava ganhando super bem, com 21, 22 anos, só que não estava feliz, tinha um relacionamento, aí terminei esse relacionamento, fui para casa, meu pai falou, cara, eu não te entendo, você tem a melhor vida aqui de casa, você tem tudo o que você quer, e você está triste? Eu falei, pai, estou triste, eu vou viajar. Aí ele vai, porque eu estava sem viajar já há um bom tempo, eu falei, vai, eu falei assim, vou para a Europa. Aí ele, tá bom, vai, fica 3... E você tirou férias ou você pediu desligamento da empresa? Aí meu pai falou assim, eu tinha uma empresa minha, eu tinha fundado uma assessoria de corrida, o meu sócio faleceu de câncer, foi aí que começou uma gota d'água, eu tinha 22 anos, ele tinha 24 na época, a gente tinha uma assessoria bacaninha, tinha um número de alunos legais, era uma coisa bem próxima, bem familiar, assim, tinha bastante alunos que você acaba fazendo um vínculo. Legal. E aí ele teve câncer e faleceu, daí eu não queria mais a empresa, porque né, eu lembrava ele, enfim, a gente construiu junto, aí eu falei, cara, não quero mais. Aí também falei, puta, não tá legal, eu quero dar uma mexida. E aí minha família, minha avó é portuguesa, minha tia é portuguesa, meu pai morou em Portugal, tinha uma série de coisas da família em Portugal, eu queria conhecer, daí eu falei, pai, eu vou para Portugal, conhecer esse lado da família, entender um pouco, eu quero conhecer isso. Aí tá bom, vai, fica 3 meses, fica 6 meses e volta. Eu falei, pai, não dá, porque eu vou sair da empresa, vou acabar a assessoria, todos os meus personagens eu vou passar, porque o cara, por razões óbvias, ele quer fazer aula, quer continuar no propósito, ele não vai me esperar. A gente tem que ter essa... E eu passei para os amigos e falei, eu vou e não sei mais quando eu volto. Aí todo mundo achava que eu ia voltar depois de 3, 4 meses. E eu fiquei 2 anos em Portugal, que foi muito interessante para minha vida, aprendi muita coisa, vi muita coisa. E aí eu voltei para cá, beleza, atingi o que eu queria lá também, e voltei para o Brasil meio que sem um propósito de como trabalhar. Porque o objetivo era voltar para a academia, daí eu falei, putz, vou voltar de novo para a academia, começar do zero, beleza, ok. Só que quando eu chegar no ápice... Você já sabe como é que você vai se sentir, né? Já eu não quero. Exato. Aí eu bati um pouco de cabeça, falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida?
Lá em Portugal você atuou com o quê? Eu trabalhei numa academia, numa grande academia, trabalhei numa academia chamada Homes Place, que é a maior academia da Europa, uma academia bem bacana. E montei uma empresa lá com um aluno também, que era o primeiro plano de saúde brasileiro em Portugal. E aí a economia também estava legal, daí a gente acabou fechando também, daí eu trabalhei com atletas de alto rendimento lá, trabalhei com 2 tenistas de alto rendimento, uma inclusive hoje é atleta profissional, uma parou, são 2 irmãs, jogou Story Open, jogou Grand Slam, foi bem legal, não era só eu tinha um trabalho multidisciplinar, ela tinha 2, foi atleta de alto rendimento. E eu voltei pra cá e tava meio batendo cabeça. Aí fui trabalhar um pouco no mercado imobiliário, porque, se você vender, você ganha muito dinheiro, dá uma respirada. Ótimo, né? Tinha lá 2012, 10, 12, era incrível, né? E aí, vendi algumas coisas, ganhei um dinheiro, mas também não era aquilo que eu queria. Aí a minha mãe falou assim, vamos resgatar aquele sonho que a gente tinha, vamos ligar as coisas assim, assado. Eu falei, nossa mãe, vamos. Então a gente começou em 2013, foi justamente isso, 2012 também no mercado imobiliário. E em 2013 a gente começou a empresa Aloha. E aí dentro da nossa empresa a gente tem 3 frentes que a gente fala, né? A gente tem a parte de treinamento funcional, onde a gente tenta mostrar para a pessoa aquilo que funciona para ela e ela mesma vai descobrindo até que eu posso ir, eu quero mais isso, quero aquilo. E ela vai entendendo a máquina dela e traz para nós também, a gente é só uma forma de auxiliá-lo. A gente tem uma frente que a gente fala que é os nossos produtos, que a gente tem uma pequena empresa aí que a gente produz algumas coisas, que é justamente isso, é mostrar para as pessoas... São alimentos que são uma delícia, hein? Os alimentos funcionais. A pessoa entender aquilo que ela come é o combustível dela. Então assim, não necessariamente ela tem que comer o meu alimento, ela pode comer o que ela quiser. Só que assim, eu vou comer uma feijoada na quarta-feira, não tem importância, mas você sabe que seu dia não vai render. Por quê? Você vai ter que despender muita energia para conseguir digerir tudo aquilo. Então assim, o que um alimento mais pesado, menos pesado faz com você? Então as pessoas criar esse entendimento. Então a gente fez alguns alimentos que a pessoa ela pode treinar, ela pode estudar, ela pode trabalhar e se sentindo bem. Então para começar a reconhecer isso. Uma analogia bem simples, ninguém coloca gasolina no carro ruim. Você sabe que aquela gasolina naquele posto é ruim, você não põe. Sim, porque fazer isso com alimento, né? Com o seu corpo, Por que você escolhe isso na hora que você quer comer? Você sabe que aquilo é horrível, mas por que você come? Eu como porque eu amo. Beleza, eu vou entrar no meu mental. Então, eu amo, um alimento ruim. Eu amo torresmo, que tecnicamente não faz bem. Cara, mas o melhor torresmo do mundo é do lugar tal. Eu tô com vontade de comer torresmo, eu vou naquele lugar tal, eu como 2 para minha cabeça. E depois eu fico um tempão sem comer de novo. Vai fazer bem? Vai porque minha cabeça quer. Então, eu matei minha vontade. Não adianta nada eu comer uma maçã pensando no torresmo. Sim. Vou continuar a vontade de comer torresmo. Então vai, mas come aquilo que você gosta, não come qualquer um. Eu gosto do que o Felipe faz. Beleza, vai lá e come o do Felipe. Ah, mas é longe, eu vou para longe, porque eu estou com vontade de comer aquilo. Então eu vou saciar a vontade. Entender o papel do alimento na sua vida, né? Exatamente, que é o nosso combustível, a nossa energia. E aí uma coisa vai levando a outra. E depois a gente tem algumas coisas que a gente faz também, que a gente fala, que é a parte da minha mãe, do psicólogo, que é a parte do ser. Então a gente faz vários tipos de instruções, A gente nunca fala para você como chegar, a gente mostra para você formas de você encontrar o seu caminho. O seu próprio caminho. Exato. Formas de você encontrar o seu próprio propósito. Exatamente. Olhando a pessoa no aspecto físico, na alimentação e até na visão de vida, de rumos. Essa é a proposta da família Aloha. Exato. Onde será que eles estão mirando daqui para frente? A gente vai descobrir isso na volta do nosso programa Herói de Propósito na rede RVC. O programa Herói de Propósito na Rede RVC está de volta aqui no Aloha, o espaço do nosso amigo Felipe Rassi. E
Felipe, a gente tem um quadro aqui no programa, como o programa chama-se Herói de Propósito, a gente brinca, né, retratando o nosso entrevistado como um super-herói. Esse é o quadro Retratando o Herói. Felipe, qual é o seu superpoder? Cara, não sei se é um superpoder, mas a minha ideia é tentar ter uma vida plena e tentar encontrar as pessoas, auxiliar elas a encontrar essa vida plena delas também, elas serem felizes. Então a minha ideia é justamente isso, é tentar ter um poder de transformar ou auxiliar as pessoas a se transformarem para encontrar a busca dela, o propósito dela, a felicidade dela. Eu acho que isso é a parte onde eu mais posso tentar tocar as pessoas de uma forma poderosa, podemos dizer assim. A gente pode dizer que o seu poder é ajudar as pessoas a encontrarem o seu poder. Também, exato. Que legal. E a que missão você dedica esse superpoder seu? Na verdade, eu começo desde a parte do que a gente fala que é o fundamental, que é a nossa carcaça, nosso físico, nosso corpo, nossa armadura, que eu falei aqui durante o momento todo, é como auxiliar isso e depois tentar instruir que a pessoa entenda o propósito dela também. Então assim, por quê? Porque o meu propósito é estar num lugar que as pessoas estejam bem, estejam felizes, porque isso contagia. Eu gosto muito de estar com pessoas. E se as pessoas estiverem bem, aquele lugar, aquele ambiente fica agradável de se estar. De repente eu tenho um lugar que tem 10 pessoas bem e uma não está bem, por que esse um não está bem? Então o que a gente pode fazer para auxiliar esse um a ficar legal? Resgatar. Então às vezes, e só ela sabe como ela vai ficar bem. Então às vezes é escutar o que aconteceu e simplesmente às vezes só escutar, e a pessoa só de falar já fica bem, ou passar um pouco daquilo que eu já vivi, do que eu instruí, passar uma pequena palavra de conforto para aquela pessoa e ela se tornar bem, ela conseguir alcançar o objetivo dela, porque nem todo mundo tem dias felizes, todos nós temos uns dias que são um pouco mais complicados, mas tentar entender o porquê desses dias complicados, até para ter dias felizes. Então tentar ensinar, auxiliar as pessoas a enxergarem tudo na vida de alguma forma positiva. Então desde uma coisa bem simples, banal, até uma das coisas mais complexas. E esse caminho de ver o nosso propósito, ele é composto, né, de sucessos e tropeços. Sem dúvidas. Nessa sua jornada atualmente, o que a gente faz muito no nosso caminho de ver o nosso propósito é superar nossas vulnerabilidades. Quais são as suas? Cara, minha maior vulnerabilidade é a parte justamente do mental. Então, assim, é o grande sabotador, podemos dizer assim, né? Porque às vezes a gente quer algumas coisas e você se frustra. Nesse exemplo que eu acabei de dar, de repente você está 10 e uma pessoa está triste. Você vai querer ajudar a pessoa ou simplesmente tentar entender o que está acontecendo com ela. Você pode tomar uma patada, de repente você se sente mal porque putz, invadiu um espaço ao qual não deveria. Então é uma vulnerabilidade que você teve e as suas próprias vulnerabilidades. Porque eu tenho o meu propósito, tenho a minha ideia de onde eu quero chegar, o que eu quero construir. E você tem dificuldades, né? E tudo são flores, né? E como você vem fazendo para transformar essas vulnerabilidades em virtudes? É difícil. É difícil. A gente tenta... Cara, eu tento olhar para trás. Então, na realidade, quando eu vejo alguma coisa e tenho uma grande dificuldade, quando eu penso em desistir, eu tento lembrar o que me fez começar a ação. Então, assim, se eu quero desistir, por que eu comecei isso? Qual era o meu objetivo de fazer isso? Legal. E aí você tenta dar continuidade. Eu vi esses dias uma frase, porque ser empresário nesse país é difícil, não é fácil. Aqui, se for ver, tem tudo que é na minha vida está dedicado aqui. E financeiramente, emocionalmente, é o lugar onde eu mais fico. Então, assim, você tem algumas vulnerabilidades também que aqui que te geram no redor. Você corre riscos, né? Sempre. Aliás, acordou de manhã, você está no risco, pode morrer. no risco. Raci, nessa jornada de viver o seu propósito, a gente sempre tem o nosso código de conduta, o nosso código de ética, né? Quais são os valores dos quais você não abre mão nessa jornada? Legal, na realidade eu tento pensar as coisas como se fosse para mim. E dentro de alguns valores que eu tento sempre estar melhorando, é simplicidade, união, ternura, sabedoria, que a gente tenta sempre buscar, apesar de às vezes não ter. A gente está sempre tentando alcançar um pouco mais, aprender com pessoas. E o espírito de união planetária. Então, ligado também com a natureza, sentir a vibração dessas coisas, como as coisas estão agindo. É isso que constitui, inclusive, o conceito de Aloha. Exato. Mesmo, né? A própria estrutura Aloha, a gente fala dessas 5 qualidades aí, essas virtudes que tem que estar somando para ter uma vida plena. Não adianta nada a gente estar num lugar maravilhoso se a gente não tem a natureza a nosso favor e vice-versa, a gente não tem as pessoas a nosso favor, porque nós somos natureza, né? Querendo ou não, nós somos animais. É uma palavra polinésia para o que é de cumprimento, né? Mesmo vezes que a gente falou lá, bom dia e tudo mais, eles têm o aloha, que é um cumprimento em que você quer expressar todos esses valores das pessoas que você encontra. Perfeito. Né? O aloha surgiu, como está aqui falando muito bem, na Polinésia e foi difundido no Havaí. Na verdade, para eles, aloha é você encontrar o seu ápice, você encontrar o seu melhor. Legal. Então, quando você encontra o seu melhor, para você, eles chamam isso de aloha. Então, o que eles fazem? Justamente isso.
Muitas vezes as pessoas, quando eles se encontram, o que eles fazem? Falam direto um aloha para o outro. Justamente como se fosse uma bênção, um olá, uma série de coisas. Encontre o seu melhor, seja o seu melhor, é um desejo. E o que significa? Que ele está no melhor e ele quer que você encontre o seu melhor. Então, pensa lá, você foi no Havaí, você quer surfar, eu não tenho a prancha, mas putz, vai lá que o fulano tem, então você encontra ali. Então ele vai tentar auxiliar as pessoas a encontrar o seu aloha. Justamente por isso, quanto mais pessoas estiverem no lugar, bem contagia. Da mesma forma, putz, agora ele precisa de alguma coisa. Eu estou tirando um coco da árvore. Cara, você quer ajuda? Joga que eu seguro. Então vai ajudando o outro e aquela coisa mútua vai melhorando o convívio de todos. Um espírito de ajuda coletiva para a evolução. Tudo a ver com a questão do funcional que você faz. Legal, muito bem concebida, né, a proposta. Hassi, nessa jornada de ver o seu propósito, outra coisa primordial são os mestres, mentores que a gente tem na jornada. Recentemente, quem tem sido os seus principais mestres e mentores? Puta, cara, vai me emocionar. Na realidade, eu tenho alguns mentores, mas o meu laço é família. Então, meu maior mentor aqui, na verdade, são os meus sócios, que é minha mãe e meu tio. E meu pai pro Tabela também, mas os meus maiores mentores hoje, minhas referências, por isso que eu estou ligado com eles também, e são eles que estão me auxiliando e são eles que eu tenho como referência. Maravilha. Depois de toda essa jornada, Hassi, para onde você está mirando daqui para frente, tendo esses parceiros e mentores que você tem também na vida? Cara, a nossa ideia é crescer, a nossa ideia é ampliar, a gente tem um espaço na cidade, que a gente considera uma cidade super importante para nós, e a gente quer ter um contato maior com a natureza. Então aqui a gente está no meio da cidade, a gente não tem esse contato tão grande com a natureza. Então a gente tem a intenção de ter um lugar ou comprar um parceiro onde a gente possa levar todo esse nosso conceito para as pessoas conseguirem, de certa forma, entender melhor esse conceito. Então conviver mais com a natureza, conviver mais consigo mesmo, conviver mais com os outros, um espaço multidisciplinar onde a pessoa pode se encontrar, pensar, usufruir e ter o teu valor, o teu propósito. E essa é a grande proposta do Felipe, né? De múltiplas formas ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito e despertar o poder para vivê-lo, física, emocionalmente, mentalmente. Cara, foi uma honra imensa fazer essa entrevista aqui contigo. Valeu. Sucesso, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Continue acompanhando a gente nos próximos programas Heróis de Propósito na rede RVC.